Estação UEL. Nos trilhos da notícia. Bom dia, Londrina. Hoje é 11 de outubro de 2016. Está no ar a 9ª edição do Estação UEL. Você vai ouvir nessa edição: estudantes ocupam colégios contra o projeto de reforma do ensino médio. Londrina tem recorde de votos brancos e nulos nas eleições municipais. Equipe de handebol londrinense se destaca na Liga Nacional. Possível suspensão de reajuste provoca a reação dos funcionários da UEL. Londrina recebe 14ª edição do Festival de Dança. Eu sou Matheus Reginato. Eu sou Carolina Varone. Agora são 10 horas e 6 minutos. Cidade. Estudantes secundaristas do Paraná estão ocupando várias escolas desde a semana passada. Eles são contra o projeto federal da reforma do ensino médio e a proposta da emenda constitucional 241, que limita os gastos públicos em todos os setores. Em Londrina, o primeiro colégio a ser ocupado foi o Albino Feijó Sanches. Confira na reportagem de Marcelo Silva. Uma onda de manifestações de estudantes toma conta do Paraná desde semana passada. Eles são contra o projeto federal de reforma do ensino médio e a proposta de emenda constitucional 241, que limita os gastos públicos em todos os setores, incluindo saúde e educação. Já o projeto de reforma é criticado por transformar disciplinas como educação física e artes em optativas, além de estabelecer o ensino integral sem considerar os alunos que trabalham durante o dia. Até agora, são 50 escolas ocupadas no Paraná. Na zona sul de Londrina, o colégio Albino Feijó Sanches foi ocupado por cerca de 80 estudantes na última sexta-feira. De acordo com a estudante Emily Benedito, de 16 anos, a ocupação foi decidida pelo Grêmio Estudantil e não tem prazo para acabar. A ocupação começou primeiro com várias reuniões que nós tivemos anteriormente, mas a discussão sobre o que a gente ia fazer, já que as manifestações não estavam tendo mais a mesma repercussão. Aí nós como Grêmio, os gremistas, que são os outros alunos, sentamos e reunimos. Não, o que nós vamos fazer? Aí eles optaram por ocupar o colégio mesmo. E tem previsão de término ou ela não tem previsão? Até essas leis serem revogadas. Ah, sim. E vocês têm medo de sofrer algum tipo de repressão? Medo não. Nós temos aquela ansiedade também e nós sabemos que pode acontecer, então é mais receio do que medo. Em Cambé, cerca de 150 estudantes da rede estadual participaram de uma manifestação no centro da cidade. Segundo a estudante Maria Luísa da Silva, de 18 anos, o governo não dialoga com os alunos e os professores. A gente vai ficar junto com os professores e a gente está aqui exatamente para isso, para melhorar a nossa educação. Qual que é o principal problema que você vê na educação hoje? Eu acho que é a falta de atenção que o governo dá exatamente para os professores e para nós alunos e não quer escutar a nossa proposta e só pensa no lado deles. A professora de Sociologia Camila Torres acredita que os alunos estão cientes dos problemas que a reforma do ensino médio pode trazer. De acordo com ela, o movimento surgiu dos próprios estudantes, mas tem o apoio dos professores. Os professores estão também na rua, de alguma maneira, para garantir a essas famílias que os filhos deles estão, na medida do possível, conosco, em segurança. Os alunos têm suas próprias lideranças organizadas em grêmio estudantil, em representação. Um colégio vizinho nosso, Atílio Codato, tem um grêmio estudantil também articulado, que eles também dialogam. Com a facilidade das redes sociais, seja o WhatsApp ou Facebook, esses alunos conseguem aglutinar muito rapidamente os seus pares, que ontem, quando eu cheguei para lecionar às 7h30 da manhã, eles já estavam num grupo de 82 alunos. O governador Beto Richa afirmou que o Paraná só vai adotar a reforma federal depois de discuti-la com a comunidade escolar. Ele também criticou os protestos e as ocupações de escolas. Nas palavras do próprio Richa, sindicatos ligados ao Partido dos Trabalhadores, o PT, e a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, estão manipulando os alunos. O PT e a CUT rebateram as acusações, dizendo que não possuem representantes no movimento. Marcelo Silva, para o Estação UEL. Uma pesquisa realizada pela empresa de viagens online Expedia classificou Londrina como a terceira cidade mais acolhedora do Brasil.
Para elaborar a lista, a empresa usou resenhas de clientes e considerou fatores como conforto, hospitalidade e tranquilidade. A Expedia descreveu Londrina como uma cidade em constante desenvolvimento, moderna e destacou a Rota do Café e o Festival Internacional de Teatro, o Filo. Outras 20 cidades também entraram no ranking. Londrina ficou atrás de Ouro Preto, cidade mineira, e Olímpia, município do interior de São Paulo. A Unidade Básica de Saúde do Parque das Indústrias vai ganhar uma sala de brinquedos para as crianças em atendimento ou que acompanham os pais. O espaço é uma iniciativa dos adolescentes que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Provopar, programa do voluntariado paranaense. 25 jovens formam um coletivo externo. Durante 1 ano e 6 meses, eles debatem temas como meio ambiente, saúde, cultura, lazer e esportes. Os adolescentes também recebem orientações sobre o mercado de trabalho e as perspectivas para o futuro. Como atividade final, eles precisam desenvolver um projeto para a comunidade e o escolhido foi a Brinquedoteca. Quem quiser doar brinquedos pode levar até o CRASUL B, que fica na rua Lírio dos Vales, número 59, no Parque das Indústrias. O telefone para contato é 3342-2120. Armas de brinquedo apreendidas pela polícia com menores infratores foram destruídas na manhã deste sábado no calçadão de Londrina. O evento foi organizado pelo Conselho Municipal de Cultura da Paz de Londrina, o COMPAS, e pelo movimento Londrina Paziando. O número de armas de brinquedo recolhidas este ano caiu em relação a 2015. Segundo Amanda Freitas Ferreira, chefe de secretaria da Vara do Adolescente em Conflito com a Lei, um dos motivos da redução da criminalidade é o trabalho social feito pela Vara com os adolescentes em conflito. O Manifesto pela Paz também teve o objetivo de conscientizar os pais para não presentearem as crianças com armas de brinquedo. Política. O número de votos brancos e nulos das eleições desse ano foram os mais altos da história de Londrina. O repórter Matheus Camargo traz mais informações. Nas eleições municipais de 2016, um recorde negativo foi batido. Em Londrina, o número de votos brancos e nulos cresceu cerca de 30% em relação às eleições de 2012. O fator não é um fenômeno exclusivo de Londrina. Em todo o país, os votos brancos e nulos atingiram números recorde. Mas afinal, o que são os votos brancos e os nulos? Qual a diferença entre ambos? O professor de filosofia política El Vicense explica. Voto branco é uma manifestação clara do eleitor no sentido de que ele não quer fazer nenhuma opção dentre aqueles candidatos, mas caso tivesse um candidato melhor, ele optaria por esse candidato melhor. O voto nulo, sobretudo, é uma rejeição contra o todo, diria assim, da política, contra os partidos, contra o sistema político e contra o voto. Muitos, se pudessem, não votariam. Então, como disse, o voto branco é muito mais uma rejeição contra os candidatos que estão postos. O voto nulo é muito mais uma rejeição contra o sistema político como um todo e contra a obrigatoriedade, muitas vezes, de ter que votar. Em Londrina, se somados os votos brancos e nulos dados para prefeitos e vereadores, a soma ultrapassa o número de 80 mil eleitores que optaram por não escolher um candidato. Jamais o número foi tão alto na cidade. Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, o número de votos brancos e nulos chegou a mais de 1 milhão. Se fosse um candidato, iria para o segundo turno contra o candidato eleito no primeiro turno, João Dória, do PSDB. Para Elvi, a falta de crença na classe política e a campanha curta e esvaziada levaram os eleitores a anularem o voto. Nos últimos tempos, a política foi criminalizada, ou seja, nós temos mais noticiário de polícia envolvendo a política do que o noticiário de política. Outro fator, essa campanha aqui foi uma das campanhas, a campanha com a metade do tempo, e foi uma campanha esvaziada, ou seja, sem envolvimento da população. Então, isso também contribuiu para um certo ceticismo e o não comparecimento ou a rejeição no momento do voto. Um exemplo da situação pela qual o Brasil passou nas últimas eleições é o estudante Rafael Camacho. Camacho é aluno do 2º ano de design gráfico da UEL e nunca havia votado branco ou nulo. Porém, na atual situação política do país e da cidade, ele decidiu anular os votos tanto para prefeito quanto para vereador. Eu não encontrei nos candidatos, especialmente candidato a prefeito,
motivos que me inspirassem a depositar o meu voto e minha confiança neles. Foi a primeira vez que eu votei nulo em qualquer tipo de eleição na minha vida e não é algo que eu pretendo levar assim para frente. Para a Elvi, a insatisfação com a classe política vem desde 2013, ano em que grandes manifestações passaram a serem realizadas por todo o país. As operações policiais realizadas contra políticos dos partidos mais importantes do Brasil também foram culpadas pelos votos brancos e nulos nas últimas eleições. Em 2013 nós tivemos aqueles protestos, sobretudo de estudantes nas ruas do Brasil todo, e era um protesto contra o sistema político, contra a qualidade dos serviços públicos e também contra a forma como a sociedade está sendo representada hoje. Os partidos parece que não entenderam a resposta. Por quê? Porque eles deveriam ter ficado atentos a essas demandas da sociedade. Outro número que cresceu na última eleição municipal foi o de abstenções. Em São Paulo, quase 2 milhões de pessoas não foram às urnas. Em Londrina, mais de 50 mil pessoas abdicaram do voto. Matheus Camargo, para a Estação UEL. A Assembleia dos Professores, que discute a possibilidade de greve na Universidade Estadual de Londrina, a UEL, começou às 9h30 da manhã de hoje, no auditório do Centro de Estudos Sociais Aplicados, o CESA. A paralisação foi colocada em pauta após o governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, recuar do acordo que encerrou a greve do ano passado. Richa criou um projeto de lei para não pagar o reajuste salarial prometido aos funcionários públicos para janeiro do ano que vem. Os servidores da UEL aprovaram o estado de greve em assembleia na semana passada. Se houver risco de aprovação do projeto, a greve vai ser deflagrada no próximo dia 17. O prefeito eleito de Londrina, Marcelo Bellinati, do PP, anunciou nesse domingo os novos integrantes da equipe de transição do governo da cidade. Os nomeados devem analisar a situação econômica e administrativa da prefeitura. O prefeito eleito afirma que vai acompanhar todas as ações da equipe de transição e espera que o balanço da atual situação da prefeitura seja feito com rapidez. Na manhã de ontem, Kiref assinou o decreto que nomeia 3 secretários municipais para a equipe de transição. Os eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições e não justificaram a ausência no dia das eleições podem justificar até o dia 1º de dezembro. O eleitor do Paraná pode usar o sistema Justifica, disponível no endereço www.tre-pr.jus.br e realizar o procedimento online. Ou, se preferir, pode preencher o formulário disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral e entregar em um cartório da zona eleitoral em que está inscrito. O eleitor que não justificar o voto fica impedido de obter documentos como o passaporte e a carteira de identidade, de se inscrever em concursos públicos e outras penalidades. Esportes. A seleção brasileira de futebol vai enfrentar hoje à noite o time da Venezuela pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2018. Sem Neymar, que cumpre suspensão por ter recebido o segundo amarelo contra a Bolívia, o meia Oscar, do Chelsea, vai herdar a camisa 10. Além de Oscar, o volante Paulinho está confirmado na equipe titular. O restante da numeração da seleção brasileira para o duelo de hoje fica igual ao do confronto com a Bolívia. A vitória da seleção brasileira por 5-0 sobre a Bolívia na última quinta-feira estimulou a euforia da torcida. O resgate do prestígio da seleção era um objetivo da CBF. Os jogadores acreditam terem resgatado o apoio das arquibancadas. O jogo será hoje, 9h30 da noite, no Estádio Metropolitano da Venezuela. O Londrina perdeu para o Vasco no último sábado, dia 9, e deixou o G4 da Série B. O único gol da partida foi contra, marcado pelo volante Germano, do Londrina. Após 3 vitórias consecutivas, o Tubarão entrou confiante para a disputa na Arena Amazônia, em Manaus, e apesar da derrota, conseguiu anular o setor de criação do time carioca. O Alviceleste ainda continua na disputa pelo acesso à Série A. Com 48 pontos, o time de Cláudio Tencati só perde em número de vitórias e saldo de gols para o Náutico e o Avaí, que ocupam a 3ª e 4ª posição da tabela. Na próxima rodada, o Londrina vai enfrentar o Luverdense jogando no Estádio do Café. A partida vai ser dia 15, sábado, 9h da noite, e pode recolocar o time de volta no G4. O londrinense Danilo Thoma conquistou medalha de ouro na Copa do Brasil de tênis de mesa na categoria Rating A.
a principal da competição. A decisão do campeonato foi na última quarta-feira, dia 5. Danilo Toma compete pela cidade de Concórdia, Santa Catarina, e ficou com o título ao vencer por 3-1 Isaac Zauli. A Copa do Brasil tem a participação de mais de 400 mesa-tenistas, entre jogadores olímpicos e paralímpicos. O campeonato está sendo disputado em Toledo, no ginásio Alcides Pan, e prossegue até domingo com outras categorias. A Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, vai investigar suspeita de corrupção relacionada à Copa América de 2007, que foi disputada em Maracaibo, na Venezuela. De acordo com Giancarlo Di Martino, ex-prefeito de Maracaibo, o paraguaio Nicolás Leoz e o uruguaio Eugênio Figueiredo, ambos ex-presidentes do Conmebol, receberam $1 milhão para sediar o jogo na final da Copa América na cidade da Venezuela. A ação faz parte do pacote de política anticorrupção da administração do atual presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. Não é a primeira vez que Nicolás Leoz e Eugênio Figueiredo se envolvem em escândalos de corrupção. A equipe MRV Unicesumar Paiquerê FM tem representado Londrina na Liga Nacional de Handebol, que começou em agosto. A repórter Isabela Torezan foi conhecer melhor o time, suas conquistas e as dificuldades. Londrina tem uma equipe forte de handebol masculino. O time da MRV Unicesumar Paiquerê FM tem se destacado na Liga Nacional de Handebol, que começou em 27 de agosto e vai até 10 de dezembro deste ano. O técnico Jean Carlos Ramírez coordena a equipe desde sua formação, em 1998, e acompanhou o time nas várias conquistas. Ela é bicampeã da Liga Nacional, né? Fez 6 finais consecutivas da Liga, é campeão pan-americano, foi vice 2 vezes pan-americano, é pentacampeão da Copa do Brasil e ficou em 5º lugar no Mundial de Clubes no Catar. A equipe atual foi formada recentemente e tem atletas da base de Londrina e também novos atletas que vieram de fora, todos com em média 24 anos. Leandro Paulo da Silva é um desses atletas que vieram de fora. Ele tem 24 anos, joga handebol desde os 14 e está há 8 meses no time. Silva acredita que a rotina de treinamentos intensos tem sido a responsável pelo bom desempenho da equipe. Bem intenso. A gente faz academia todos os dias, na parte da manhã, então são, na verdade, 2 períodos, né? Então agora essa semana, antes dos jogos da Liga, então a gente está treinando segunda, quarta e sexta, academia pesado, e terça e quinta a gente faz um treino de potência aqui na quadra. Essa é a parte física, sem tirar o treino com bola, que é todos os dias, que é das 4 às 6, que é intenso o tempo todo. Então a gente está bem focado e mantendo o treinamento bem forte, porque sabe que se a gente tiver um condicionamento físico bem forte, a gente consegue bons objetivos. Leandro Paulo da Silva está bem confiante com a participação do time na Liga Nacional. Para ele, os treinamentos intensos vão garantir a vaga da equipe na próxima fase. A participação está sendo boa. A gente, por enquanto, a gente conseguiu alguns objetivos, que seria ganhar os jogos aqui dentro de casa, que a gente conseguiu ganhar bem contra Juiz de Fora e contra Uberaba. E o objetivo agora é continuar mantendo os treinamentos fortes para conseguir mais objetivos lá em Juiz de Fora e terminar os que tem aqui para a gente conseguir passar para a próxima fase. Apesar das conquistas e do sucesso do time, a equipe enfrenta algumas dificuldades no orçamento. Por questões financeiras, não há condições de contratar mais do que um atleta este ano. Segundo o técnico Jean Carlos Ramírez, o repasse de verbas, que já foi de R$250 mil, caiu nos últimos anos, assim como o interesse de patrocinadores e parcerias. A prefeitura, através do FEIP, né, eles fazem um repasse para nós de R$160 mil, e o restante é patrocínio, a MRV, Unicesumar, a Paiquerê, e aí temos os parceiros aí, que é a academia, a fisioterapia, né, parte médica, são tudo parceiros. É bastante difícil, né, pouco dinheiro, pouco recurso, e para a gente conseguir manter um time de nível, com resultado, é complicado com as verbas que nós temos. Isabela Torezan para a Estação UEL. Agora são 10 horas e 25 minutos. Em Londrina agora, 19 graus. A mínima na madrugada de hoje foi 16 graus e a máxima prevista para hoje à tarde é de 32 graus. O dia segue com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão é da agência Clima Tempo.
Campus. O governador Beto Richa enviou à Assembleia Legislativa emendas que suspendem reajustes de professores e servidores do Estado. A repórter Ana Luísa Moretti acompanhou a repercussão entre os professores da UEL. No dia seguinte das eleições municipais, o governador Beto Richa enviou à Assembleia Legislativa do Paraná emendas para a Lei dos Reajustes Orçamentários. A lei foi estabelecida em um acordo no fim da greve do último ano. As ações do governador geraram movimentação nos professores e servidores do Estado. Silvia Alapanian é professora do Departamento de Serviço Social da UEL e diretora de comunicação do Sindipro do UEL e explica a situação. Bom, primeira coisa, dizer que essa movimentação ela teve início há mais ou menos 2 meses, em meados de julho, quando o governador, através do seu secretário da Fazenda, ele anunciou que ele não ia cumprir com a lei orçamentária, que na realidade foi o que, de alguma maneira, encerrou a greve. Embora nós não estávamos satisfeitos com aquele acordo, entre aspas, não foi propriamente um acordo, foi unilateral. Fizemos uma assembleia no dia 5 de julho e entramos em estado de greve. Se o governo realmente se firmar o pé de que não vai pagar a reposição salarial, a reposição da inflação, nós vamos entrar em greve. E entramos em estado de greve. Acontece que os deputados pediram ao governo que tirasse a discussão de pauta porque estava em vésperas de eleições municipais. E então a coisa foi retirada de pauta e as coisas voltaram ao normal. Passadas as eleições, né, no domingo foi eleição, segunda-feira, na primeira hora, às 8 horas da manhã, o governo colocou de novo o projeto em pauta. Silvia explica que essa ação gerou imediatamente o início das mobilizações entre os servidores. Feito isso, alguns servidores públicos, alguns segmentos dos servidores públicos iniciaram imediatamente o processo de organização. Tanto que hoje, por exemplo, entra em greve a UniOeste. Quinta-feira está deliberado greve ao EPG. Algumas categorias, entre elas os professores da APP, que é uma das categorias mais fortes, os trabalhadores da saúde também, eles estão discutindo e tem um indicativo, no caso da APP, de iniciar essa greve, essa paralisação a partir do dia 17. O Sindipro do UEL reuniu o conselho dos representantes de base da UEL, o EMP e o Unespar de Apucarana, no último sábado para decidir os próximos passos. A Assembleia dos Docentes da UEL acontece agora, desde as 10 horas da manhã, no Anfiteatro do César. Fábio Silveira é professor do curso de jornalismo na UEL e comentarista político. Silveira acredita que o movimento da ação do governador tem a ver com interesses políticos. Antes das eleições, os deputados não toparam. Mesmo a base governista, que é muito forte, que é majoritária na Assembleia, ela não topou, ela não encarou passar esse projeto e ter esse desgaste junto com a sociedade. E aí houve esse recuo momentâneo durante o período eleitoral, por uma razão muito simples. Alguns deputados poderiam ser candidatos ou melhor, eram candidatos a prefeito, ou quando não são candidatos, eles têm aliados que são candidatos a prefeito. Esses deputados, eles já estão pensando, a partir de agora, quando acabou a eleição de 2016, eles estão pensando em 2018. E 2018 está em jogo a sobrevivência deles. Eles vão ser candidatos para tentar continuar sendo deputados. Então, assim, para eles ali no período eleitoral ficava ruim de aprovar porque prejudicava o desempenho dos aliados deles durante as eleições. Os alunos da universidade também são atingidos pela greve. Bruna Amaral, estudante do 4º ano de jornalismo da UEL, apoia a greve, mas leva em consideração seu teor prejudicial. Eu vejo esse indicativo de greve por parte dos professores, dos servidores, como um problema para os alunos, porque principalmente para a gente que está no 4º ano, já estamos na reta final, estamos com o TCC já quase pronto e se atrasar, vai prejudicar muito mais a gente, porque atrasa a entrada da gente no mercado de trabalho. Tem muita gente que já tem promessa de emprego, outras pessoas já estão esperando só para se formar, para tentar buscar novas oportunidades em outras cidades, inclusive. Então eu vejo que ela vai atrapalhar por esse sentido. Mas isso não desqualifica a luta deles, Ana Luísa Moretti para o Estação UEL. A COPS, Coordenadoria de Processos Seletivos, vai disponibilizar na próxima sexta-feira, 14 de outubro, a partir das 5 horas da tarde, o cartão de inscrição do candidato da primeira fase do vestibular. Os candidatos vão poder acessar o cartão no site da COPS. O endereço é cops.el.br.
O vestibular vai ter 2 etapas. A primeira fase é dia 23 de outubro, das 14 às 18 horas, com prova de conhecimentos gerais. A segunda fase é nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. São ofertadas 2.480 vagas em 53 cursos de graduação. Outras 600 vagas são ofertadas pelo SISU, Sistema de Seleção Unificado. O vestibular 2017 registra 22.943 inscritos entre candidatos e treineiros. O resultado sai dia 24 de janeiro no site da COPS. Mais informações no endereço cops.el.br. Cultura. No último domingo, dia 9, chegou ao fim a 14ª edição do Festival de Dança de Londrina. O repórter Bruno Nomura conversou com participantes do festival. O Festival de Dança de Londrina chegou à 14ª edição em 2016. A mostra oficial começou no dia 1º e terminou no último domingo, dia 9. Entre os próximos dias 27 e 31, haverá uma extensão do evento. O festival é realizado pela Associação dos Profissionais de Dança de Londrina, região norte do Paraná, e se originou nos palcos da Funcarte. Artistas se reuniam para ver as produções da cidade e comentar o trabalho artístico dos colegas. A programação é dividida entre artística e didática e movimenta a cidade com espetáculos locais, nacionais e internacionais. O diferencial do festival é o diálogo da dança com outras linguagens, como o teatro, música, literatura e circo. A coordenadora geral do Festival de Dança, Daniele Pereira, faz um balanço da história e explica a importância do evento. Eu acho que é um festival novo, né, perto de outros festivais da cidade, de teatro, de música, mas eu acho que é um festival que tem se consolidado bastante, tanto em Londrina quanto no país todo. Então, eu acho que o ano que vem, 15 anos, né, é uma data redonda também, né, digamos assim, e eu acho que tem demarcado muito o nosso crescimento. São quase 10 anos de mudança nesse formato do festival. Então, eu acho que a gente tem caminhado muito bem nesse sentido. O tema do festival deste ano foi O Corpo em Gaia, que tratava de questões ambientais. Ela comenta ainda o legado do festival na cidade de Londrina. Então a gente resolveu pegar esse mote do meio ambiente, até porque é uma causa muito urgente, absurdamente urgente, e que acaba ficando para trás diante de tanta coisa que vai acontecendo ao mesmo tempo. Foi muito bem aceita e foi muito produtiva para a cidade, porque eu acho importante também essa coisa de eventos não ser só uma vitrine no sentido de distanciamento, né, do público ou dos artistas daqui, mas realmente ser um intercâmbio, né? O que fica para Londrina desses eventos, né? Porque precisa ficar alguma coisa. E nesse sentido, eu acho que o festival colabora muito, né? Então, a gente ajuda a profissionalizar as pessoas que estão aqui. E isso pra gente é muito importante. Yoshi Suzuki é bailarino da São Paulo Companhia de Dança, considerado um dos mais importantes grupos da América Latina. Tamires Prata e ele encerraram o Festival de Dança deste ano com a apresentação de balé clássico O Corsário. Ele fala sobre a importância de realizar esses eventos culturais e a necessidade de descentralizar essas iniciativas. É uma oportunidade muito, muito boa, assim, você ter na cidade um evento que, sabe, que patrocina, que se dispõe a mostrar a dança, sabe? Porque tem muita gente que nunca veio no teatro, tem poucas pessoas, as pessoas que conhecem dança são as que vão, então é muito difícil você ter programas que atraiam pessoas para assistir dança, assim, né? Então, pra mim, assim, eu acredito que quanto mais palco, melhor, né? Essa é a parte principal que eu acho, porque se você pensar, é muito difícil as pessoas terem o ímpeto de se deslocarem, né? Para ir para as capitais para assistir a dança, né? Então eu acho que é importante as companhias levarem as obras para o interior. Queria agradecer a oportunidade em primeiro e eu espero que seja uma grande parceria aí do festival com a São Paulo Companhia de Dança. Mais informações sobre o festival no site www.festivaldedançadelondrina.art.br. Bruno Nomura para o Estação UEL. O Serviço Social da Indústria, o SESI, realiza uma mostra sobre a história do Paraná em comemoração aos 70 anos da rede no estado. A mostra foi aberta em Curitiba no mês de julho e chega agora em Londrina. Fotos, vídeos e textos da atuação do SESI no estado fazem parte do evento. A exposição SESI 70 anos vai ser realizada até o dia 22 no Centro Cultural SESI, na Praça 1º de Maio, a Concha Acústica, número 130. A entrada é gratuita.
O Boulevard Londrina Shopping recebe até o dia 17 uma exposição da fotógrafa Janaína Oliveira. Ela passou 18 dias na Patagônia, onde tirou mais de 2.000 fotos. 18 foram selecionadas para participar da mostra. Janaína trabalha com fotografia de eventos, mas sempre gostou de fazer fotos de paisagens. Esta é a primeira exposição da fotógrafa. As fotos vão estar à venda no local. O Centro Cultural fica no piso superior do shopping. A visitação é gratuita, aberta de segunda a sábado das 10 da manhã às 10 da noite e aos domingos e feriados das 2 da tarde às 8 da noite. O Cinema Cadeião exibe no próximo sábado, dia 15, o filme premiado internacionalmente Estômago, de 2017. O filme é dirigido por Marcos Jorge e conta a história de Raimundo Nonato, um cozinheiro nordestino que chegou à cidade grande em busca de oportunidade. Vão ser realizadas 2 sessões, uma às 3 da tarde e outra às 6. A classificação indicativa é para maiores de 14 anos. O Sesc Cadeião fica na Rua Sergipe, número 52. A entrada é gratuita e os ingressos precisam ser retirados da bilheteria 1 hora antes da sessão. Estação UEL. Nos trilhos da notícia. Você ouviu nessa edição. Estudantes de Londrina ocupam colégios contra a reforma do ensino médio. Número de votos brancos e nulos bate recorde nas eleições municipais. Equipe de handebol londrinense representa a cidade na Liga Nacional. Proposta de suspensão de reajuste do funcionalismo repercute na UEL. 14ª edição do Festival de Dança é realizada em Londrina. Estação UEL. Nos trilhos da notícia. Esse programa foi produzido pelos alunos do 2º ano de jornalismo matutino da Universidade Estadual de Londrina. Equipe de pauta: Bárbara Burowski, Carolina Varoni, César Henrique, Lucas Ribeiro e Matheus Ampieri. Equipe de reportagem: Ana Luísa Moretti, Bruno Nomura, Isabela Torezan, Marcelo Silva, Matheus Reginato e Matheus Camargo. Equipe de edição: Ana Carla Dias, Fernando Buchhorn, Heloísa Keiko, Mariana Sanches e Matheus Rosa. Editor-chefe, João Renato Ferreira. Monitoria, Leonardo Gravena. Com orientação do professor doutor Osmani Costa e trabalhos técnicos de André Fiore e Bruno Cardial. 11 de outubro de 2016. O Estação UEL fica por aqui. Tenha um ótimo dia. Estação UEL. Nos trilhos da notícia.